Annyeonghaseyo, Giminamiyeyo, meu nome é Guilherme e hoje eu vou contar o segredo de qual é a grande inovação na educação que a gente vai ver no futuro. Para conversar comigo aqui hoje, nessa primeira temporada, eu tenho o Thiago Rached. Beleza, Rached? Tudo bem, Gui? Como é que tá? Beleza, obrigado por estar aqui hoje de novo. Eu tô devendo para você, porque eu prometi lá no primeiro vídeo e estamos no terceiro, eu prometi falar o que ia ser de verdade a disrupção na educação, né? Palavra que aparece direto, de disrupção e outras palavras do gênero. Você tem aquele livro Innovator's Dilemma, cujo autor eu acho que faleceu recentemente, se eu não me engano, não sei se eu tô falando bobagem. É, né? Acho que foi, né? E ele tem uma versão do livro para educação, que eu li quando saiu, que eu já não lembro mais o que eu li lá, mas eu lembro que eu li. Mas eu tenho certeza que o que eu vejo com realmente a disrupção de educação não deve aparecer lá. Primeiro, não é mudar a lousa por alguma outra coisa. O que é, então? É o seguinte, é quando você tiver um chipzinho, você conecta ele aqui no cérebro e tandam, carregou. Tipo Matrix, o Paulo brinca que o que eu falo é o Matrix, né? Que você põe lá o Kung Fu e você aprendeu Kung Fu. Aí sim, muita coisa que é ensinada, tô colocando entre ensinada, porque é aquela coisa que é repetitiva e tipo, olha, é assim que você corta com a faca, é assim. Tô nem utilizando muito de criatividade, até tem a definição do que é criatividade, né? Mas tentando simplificar aqui. Então essas tarefas, aí sim, acabou a aula dessas tarefas, né? As tarefas são mecânicas, etc. Fez o download para o cérebro, acabou. Esse sim vai zerar. Esse vai, antes eu levava meses, antes eu levava dias, minutos, não sei, 5 segundos, fez o download e acabou. E parece sacanagem, parece que é brincadeira, mas tem estudos científicos na área, tem gente tentando fazer transferência de pensamento de aprendizado e tem resultados, mais bizarro ainda, tem resultados interessantes, super iniciais de transferência de conhecimento. Eu estou usando o termo transferência de conhecimento, perdão, com certeza não é esse o termo que esse pessoal usa na pesquisa, porque está muito longe disso ainda. Mas de mostrar que acelera o aprendizado. Então, essa é a minha visão, de que a disrupção não é fazer um software novo que multiplica por 2 o aprendizado, não. É quando a coisa cair para zero, né? Exponencial. Fala, Rached, desculpa. Isso foi inspiração. Você lembrou disso por causa do Elon Musk? Não. Por que do Elon chip? Musk? Provavelmente ele não. Ele criou um chip que consegue... que você realmente insere dentro do seu cérebro. Mas e aí, o que o chip faz? O chip, no caso do que ele está criando, ele consegue fazer um mapeamento super profundo sobre o seu sistema fisiológico e nervoso. Ele consegue fazer diagnóstico de doenças. Ele consegue ter uma leitura da sua atividade cerebral. Ele é como se fosse um super traqueador do seu corpo, te dando informação e fazendo acompanhamento e conseguindo, inclusive, te alertar se alguma coisa estiver fora do lugar. Não foi. Ele está atrasado nisso. Eu vim antes. Com a ideia que isso não me ajudou a aprender nada ainda, não aprendi nada, não aprendi Kung Fu até aí. Então, no aprendizado, esse é instante, pode até ter algumas vantagens que eu não estou vendo diretamente, com certeza vai ter, mas faz alguns anos já que eu pensei nisso e eu uso essa brincadeira da disrupção com algumas pessoas. Eu evito falar muito dela publicamente porque eu sei que é um tapa na cara de muita gente, né? Então, agora eu vou destruir o mercado porque eu estou fazendo essa coisa nova, né? Com um tipo novo de contrato, seja lá o que for. Mas eu acho que existe exemplo de pesquisa em que eu não sei o que é colocado, né, na cabeça de uma pessoa e da outra pessoa, e o exemplo de um dos papers, eu já li mais de um do assunto, um deles era simulador de avião, em que o piloto ia aprender certo tipo de situação, e aí eles emitiam, eu não sei, né, não manjo do assunto, incentivavam certas partes do cérebro que tinham sido lidas, entre aspas, né, que tinham sido incentivadas naturalmente, no piloto ou na pilota experiente, né? A pessoa experiente que foi lida, então eles viram como é que estava, né, as coisas do cérebro, então nesse sentido o chip faria sentido. E aí eles pegaram isso e tentaram estimular enquanto o outro piloto ou pilota estava aprendendo, estando naquela situação. E aí a taxa de velocidade, a velocidade de aprendizado caiu, sei lá, X%. Bizarro, assim, sabe? Uma coisa que super superficial, né? Super inicial, parece, quer dizer, deve ter todo um conhecimento por trás. Mas já trazendo algum resultado, né? Super de nicho, etc. Mas nesse sentido. Então, tem que ter a leitura e tem que ter a escrita, né? Tem que ter a escrita também. Nossa. É bem legal. Realmente isso seria
muito disruptivo. Então, aí sim a gente precisa se preocupar com as nossas empresas, se a gente está pensando sobre a empresa sobreviver, ou com os nossos trabalhos, né, ou seja lá o que for. Porque até lá, as outras coisas a gente vai, né, a gente está mudando, meio que multiplica por 2, né. Mas no final do dia, isso já está acontecendo, só não acontece dentro do cérebro, né? A gente já consegue ter muita inteligência sendo construída em que você não precisa necessariamente ter o conhecimento profundo sobre aquele assunto. Você precisa saber como que você acessa a informação, acessa aquele conhecimento, ou tem a máquina que possa fazer aquela parte que antes era feita pelo humano. Mas muito... É uma outra forma de pensar a educação, né? Você não está necessariamente ensinando todo o processo, você está ensinando certas partes, e outras você está delegando, né? Meio que isso, de alguma forma. Ou o aprendizado, né? O que você precisa, o que você não precisa mais aprender. Sim. Né? Só para contextualizar aquela questão, né? A gente não sabe usar arco e flecha. Talvez você saiba, eu não sei. Você sabe usar arco e flecha? Não. A maior parte das pessoas hoje em dia não precisa. Bússola, também não sei onde é que é o norte. Você olha, você sabe onde é que é o norte. Me joga ali na rua que eu não sei chegar em casa com uma bússola, né? Só com a bússola. Tenho a menor ideia. Né, algumas coisas vai se delegando, né? A gente delega pro GPS e ponto final, né? Sim, total. Aprende-se outras coisas. Beleza, sem gancho nenhum, soco na lata, cortando. Por que inovações como essa, da transferência de conhecimento, ou qualquer outra que a gente está falando, por que é tão difícil da gente ver as escolas adotando inovação, né? Por que quando eu fui colocar meus filhos na escola, eu cheguei lá na escola e o ambiente físico lembrava a escola de 20 anos atrás que eu ia. Claro, né? Agora tem a aula de robótica, agora tem... meu filho pode fazer balé, minha sobrinha pode fazer taekwondo, não sei o que, sabe? Algumas coisas foram mudando, mas muita coisa se assemelha, né? Muita coisa se assemelha. Por que essa adoção é tão lenta? Eu imagino que não seja só do Brasil isso, né? Eu tenho essa impressão. Sim, não, isso é global. Claro, você sempre vai ter os casos de super inovação na Finlândia, nas Filipinas, em Singapura e companhia, mas a educação, de certa maneira, ela é muito parecida no mundo inteiro, né? Você evolui conforme a sua idade, você vai ter um professor para 20, 30, 40 alunos, você vai ter um conteúdo ainda hoje essencialmente analógico, você ainda vai ter uma prova que vai dizer se as pessoas vão evoluir na escola ou não. Então, assim, o modelo é muito semelhante no mundo inteiro. E aí a pergunta, por que a gente não inova tanto em educação? Puxa, são vários fatores na minha visão, né? E é muito difícil, pelo menos para mim, dizer quais são os principais, assim, ou colocar numa ordem, mas citando alguns fatores que eu vejo como muito, que acabam impactando essa dificuldade de inovação na educação, tem alguns. Acho que uma delas, sem dúvida nenhuma, está na formação dos professores. Os professores ainda são formados e são preparados para uma escola do século passado. Então, é muito difícil você, com uma formação tão antiga, né, que não evolui ao longo do tempo, conseguir fazer com que os professores saiam de lá com uma cabeça aberta e buscando a inovação, buscando fazer diferente aquilo que eles aprenderam na faculdade. Acho que um fator certamente é esse. Um outro fator, eu acho que é um pouco os incentivos individuais que existem dentro de uma escola. Quando a gente vai para uma escola privada, vou falar de maneira muito genérica, tá? Mas, claro que partindo da premissa que todo mundo quer ter uma boa educação, todo mundo quer que os alunos aprendam, etc, etc. Mas você tem uma preocupação individual por parte de um gestor, por parte de um diretor da escola, que é uma questão administrativa, né? Aquele diretor de escola, ele está preocupado muito com a quantidade de matrícula, está muito preocupado com a quantidade de alunos que ele consegue reter naquele ano letivo. Então, ele tem esse foco. Ele tem essa preocupação natural e legítima. Como um gestor de um negócio, ele tem essa preocupação. E ele vai buscar alternativas e caminhos para a sua escola que permitam ter, de fato, uma quantidade grande de matrículas, uma quantidade grande de alunos retidos. E ele acaba tendo uma visão de mercado, uma visão de sociedade. O que a sociedade espera, né? O que os pais esperam de uma escola para poder colocar o seu filho. E a gente ainda tem no Brasil, falando de escolas privadas, ainda muito essa visão do vestibular, do Enem, do desempenho dos alunos. Então, a proposta de valor, né, de uma escola acaba sendo, né, e a preocupação desse diretor, desse dono de escola, muitas vezes, acaba sendo uma visão muito restrita e muito técnica do que precisa ser feito dentro de sala de aula, dentro da sua escola. Então, acho que isso é um ponto
que dificulta a inovação, porque como você tem um objetivo de negócio de curto prazo, né, eu preciso garantir a matrícula dos meus alunos no próximo ano, eu tenho um incentivo cruel de inovar. Se eu for colocar uma metodologia nova, se eu for colocar, deixa eu testar um novo método de ensino, deixa eu testar um novo tipo de conteúdo, deixa eu testar uma nova maneira de organizar a minha sala de aula, e essa pressão, digamos, do mercado faz com que as escolas tenham um incentivo menor de querer inovar, porque o gestor, ele tem que atender aquela necessidade daquele pai. E aquele pai também não tem uma visão muito desenvolvida ou muito sofisticada em relação ao que é uma boa educação. Estou falando de maneira genérica, obviamente, mas o pai, ele quer que o filho aprenda e que ele vá bem na prova, e que ele passe no vestibular, ou que ele vá bem na escola para poder fazer uma boa faculdade. No final do dia, essa visão muito focada em resultado, nessa visão de êxito localizado, pontual, acaba impedindo a escola de seguir caminhos mais inovadores. Por quê? Inovação necessariamente envolve erro, envolve tentativa, envolve poder não dar certo em um determinado caminho. E o gestor da escola, ele não quer necessariamente seguir esse caminho por causa do risco que aquilo traz para o negócio dele. E a gente tem poucos pais com uma visão aberta o suficiente para querer bancar também um movimento muito inovador dentro das suas escolas. Puxa, os pais vão adorar que as pessoas façam inovação em algum lugar e depois que der certo, voltem para eles e falem assim, legal, funcionou, não funcionou, mas com o filho dele, não. Eu preciso garantir que meu filho vá bem na prova, porque é ir bem na prova que vai garantir que ele vá bem na faculdade. Tiago, só acho curioso que tem alguns pais que se arriscam, né? E aí eu acho que existe uma parte da inovação que é no marketing, porque o marketing traz os alunos. E aí eu vejo muita propaganda de algumas escolas, e aí pais se arriscam nessas escolas que estão tentando inovar em muitas coisas, sem fazer a menor ideia se qualquer uma dessas coisas vai dar certo. Só que elas não estão entrando necessariamente pela coisa e pelo resultado que aquela coisa já está demonstrando, etc. E sim pelo apelo que o marketing, que a propaganda ou a publicidade ali trouxe por trás, sabe? Que tá ligado ao que a gente falou anterior sobre buzzwords do gênero, etc. Exato. Eu acho que era só um parênteses aí no que você estava falando. E aí tem uma questão também que é entender o quanto que essas novidades, né, a robótica, o maker, o socioemocional, etc., de fato são inovações. Então acho que tem uma questão também de entender o que a gente está chamando de inovação. Porque eu colocar alunos dentro de um espaço e falar para eles que eles podem aprender ciência, né, utilizando materiais, ferramentas, etc, etc. Eu acho que é um processo de desenvolvimento com certeza mais criativo, sem dúvida nenhuma mais criativo, do que um processo puramente teórico. Ao mesmo tempo, não necessariamente eu vou ter um contexto escolar disruptivo. Talvez eu ainda tenha turma, um professor, vários alunos, talvez ainda tenha nota daquela atividade. Então, claro, existe inovação em parte, mas digamos, é uma inovação controlada, sem quebras de muitos paradigmas do modelo escolar tradicional. Sim, o marketing acaba tendo esse apelo, né, a maneira que as escolas trazem e vendem as soluções, algumas delas são boas, mas acho que tem uma questão aí que é mais difícil você romper algumas barreiras mais estruturais. E aí vem para um terceiro fator que é fundamental e que dificulta, de fato, inovações no contexto escolar, que é a regulação, né? Existem regras, né? O Ministério da Educação define regras e certifica, credencia escolas para que elas possam funcionar. E o MEC, ele vai analisar currículo, ele vai analisar a grade escolar, ele vai analisar a estrutura da escola, e você tem que cumprir como escola uma série de regras, senão você não consegue ser credenciado como uma escola. Esse também é um outro fator, né, o fator regulatório. Já na escola pública, você tem ainda, né, falando de governo, de maneira geral, não é um ser inovador, porque eu, como um gestor público, eu como um prefeito, eu como secretário de educação, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer políticas que sejam benéficas para a população e tenham um efeito, etc e tal, eu tenho um mandato de 4 anos. Quando a gente coloca numa perspectiva de mudança de política pública em educação, é um tempo relativamente curto para eu poder conseguir, de fato, implementar uma política inovadora que possa, de fato, mexer em pontos mais estruturais do meu modelo educacional. E isso incorre em risco também. Eu vou inovar como gestor público, a minha reeleição pode estar em risco. A minha reputação política, o meu capital político pode estar em risco. E se não é algo que a sociedade está
explicitamente buscando, se a sociedade não está, de fato, pedindo por inovação ou por uma melhoria substancial da educação pública, o gestor ele não vai ter um incentivo individual claro para fazer mudanças mais estruturais. Então, eu acho que a gente tem... Acho que esses são alguns fatores, né? Eu acho que, resumindo, na minha visão, acho que a questão de formação de professores, a questão dos incentivos individuais dentro do contexto da escola, especialmente da escola privada, a gente tem a questão regulatória e a gente tem a questão da gestão pública, que também o risco não é algo que é muito bem recebido pelo Estado de maneira geral, a questão dos riscos envolvidos, né? A inovação não é aceita por causa dos riscos envolvidos. Também tem uma questão regulatória burocrática enorme para se fazer a adoção de inovação nas escolas também, né? Então, por exemplo, a adoção de tecnologia educacional na escola pública brasileira, até hoje não existe um processo estruturado, conhecido, disseminado de como que você consegue implementar tecnologia educacional em escolas públicas, né? Vender um produto, uma solução de uma startup, de uma solução, mesmo de um grande grupo, né, de tecnologia que possa ajudar as escolas no contexto pedagógico, no contexto de desenvolvimento dos alunos, você não tem um processo claro, conhecido, estruturado, né? Principalmente para produtos tecnológicos que não são de necessidade básica, né? Que não seja infraestrutura, que não seja computador, que não seja tablet e assim por diante. Então, vejo que esse também é um fator crítico que dificulta a inovação no setor. É só para eu tentar pensar num exemplo, eu acho que era em Rhode Island que tinha aquele sistema que acho que era eu tenho a impressão, era meio que um marketplace, que o governo aprovou, carimbou alguns projetos de algumas empresas. Então, qualquer escola pública que quisesse utilizar esses projetos, bastava dizer, eu quero. Uhum. Então, né, o governo já tinha, de alguma forma, filtrado e aprovado alguns projetos, N projetos. Não quer dizer que nenhum daqueles projetos ia entrar em nenhuma escola, mas aí agora, a escola que tivesse interesse, né, agora que a empresa conseguisse resolver as outras questões junto com a escola, o processo de aquisição era muito mais fácil. Então, pelo menos, eu tenho a impressão que nesse processo de lá, ele era, é o que você falou, né, ele era transparente para todos os lados, né? Ele está online, muito claro quais são os passos, o que você tem que fazer, é 1, 2, 3, e do outro lado, e aí cada um dos players, né, consegue, né? Seja a empresa que quer colocar algum produto, seja a escola que quer adquirir e tentar mudar alguma coisa, né, ligada a isso, né? Houve uma iniciativa parecida aqui no Brasil que acabou não evoluindo muito, que era o Guia de Tecnologia do MEC. Em que não evoluiu no final? Não que eu tenha informação, mas não, de maneira geral não evoluiu, mas era uma espécie de credenciamento de soluções tecnológicas que estados e municípios poderiam adquirir, digamos, com o selo de certificação do MEC, né, porque um dos desafios é como é que um município de 100 mil habitantes no interior de São Paulo ou de qualquer outro estado consegue validar se uma ferramenta, um software, por exemplo, para aprender matemática funciona ou não funciona, né, ou tem requisitos mínimos para poder atender as demandas de uma turma de Fundamental 1, por exemplo. Às vezes essa cidade não vai ter um técnico capaz o suficiente para avaliar, né? O prefeito, o secretário de Educação também não vai ter conhecimento suficiente para avaliar. Então o guia era muito nesse sentido de garantir, falar, prefeitos, secretários, né, governadores, se vocês estiverem buscando algumas soluções, etc., essas aqui a gente certifica que elas têm uma estrutura mínima para poder atender suas necessidades. Acho que o guia existe, agora eu acho que o maior gargalo é o processo de aquisição. Ainda é muito complexo fazer uma venda estruturada para governo. Eu tenho a impressão que até a gente pode entrar até, talvez, sem querer, um pouquinho naquela questão da desigualdade, né? Que se eu parar para pensar, uma cidade pequena tem uma realidade diferente da cidade grande. Então, ou ela vai estar refém de alguém que está vendendo, né? Ou alguém que está comprando o produto para todo mundo pasteurizado, né? Então é aquela coisa que funcionou aqui, então agora vai ter que funcionar em todo lugar, e aí ela se dá mal porque na realidade dela não foi nem levada em consideração, né? Ou entra no caso que você falou, né? A pessoa não tem a qualificação, porque não é a área dela, porque não tem tempo para estudar, porque tem outros focos, tem outros problemas, etc. Seja qual for o motivo, e aí ela fica refém sobre, né, o que ela tem de habilidade ali, de tempo ou habilidade de conhecimento. E aí a cidade menor, que tem menos, ou quem tem menos recurso, a cidade que tem menos recurso, fica refém do que é enfiado goela abaixo nela, provavelmente. Né? Exato.
Exato, esse é um grande desafio. Que, inclusive, fazendo um parênteses aqui, eu sei que não é foco da conversa, mas a aprovação do novo Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil, que aconteceu há mais ou menos 1 mês e meio, ele busca isso, ele busca uma redistribuição dos recursos da União de maneira mais atender os municípios mais pobres. Então, acho que esse acho que é um ponto interessante para trazer que existe um mecanismo público para poder redistribuir os recursos para a educação básica para que esses pequenos municípios, os municípios mais pobres, não fiquem desassistidos, né, pelo menos do ponto de vista de recurso. E outra coisa que você comentou, Rached, no lado dos diretores, sejam de escolas privadas ou públicas, e eles são medidos, né, direto ou indiretamente, através do resultado do Enem. Então, se você tem ensino médio na sua escola, você é medido através do resultado do Enem dos seus alunos e alunas. Se você não tem, você é medido através do quantos alunos da sua escola foram parar numa escola X ou Y no ensino médio, né? Que é uma escola que tem uma taxa ou certos resultados no Enem, seja lá o que for, né? E aí isso enviesa, né, para que a inovação só seja focada em tipo, olha, o que a gente está medindo, que é a saída do Enem, né? E existem outros lugares do mundo, existem outros lugares que estejam fazendo coisas diferentes, que a medida não é, né, a medida final não é só a nota, ou essa nota, né, que é a medida final, sabe, não acaba dominando, não acaba envezando tanto para um único lado, né? Porque a gente sabe, por qualquer métrica que você coloca, o foco vira para a métrica e o resto é deixado de lado. Você precisa ter algumas outras coisas ali para balancear, né? Olha, a gente está olhando essa métrica, mas também estamos olhando aquelas outras coisas. E existe algum outro país ou outra coisa que está medindo, não só, seja medindo, né, como nota, não só o conhecimento e as habilidades em certas áreas, como a gente está acostumado, como as áreas que o Enem testa? Em lugares em que você tem uma educação superior de qualidade e de maneira mais democratizada, você acaba tendo essa tendência de a escola, a educação básica não está tão canalizada para aprovação, né, em faculdade. Quando a gente olha para a Ásia é muito forte isso, né, a questão da aprovação nas grandes universidades. Então, China, Japão, Coreia, você deve saber, tem inclusive um mercado gigantesco de soluções educacionais e tecnologias educacionais para ajudar a passar no vestibular deles, né, no processo seletivo das universidades desses países. Então você tem esse extremo que é muito forte, assim, e acaba tendo um efeito muito brutal no desenvolvimento social e econômico dos jovens, porque se você conseguiu entrar naquela faculdade, você já tem uma perspectiva de carreira X, ou se você não conseguiu, você vai ter outro perfil, outra reputação profissional. Lá é ainda mais marcado do que aqui no Brasil, inclusive. E você tem países onde, de novo, assim, quando você tem uma educação de qualidade mais aberta, de maneira mais democrática, como é na Europa, você consegue ter flexibilidade, você consegue ter uma educação mais aberta, mais humana, mais profunda. As referências que têm muito esse perfil, por exemplo, são os países da Escandinávia. Então, se pegar Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, primeiro que em alguns desses países, como na Suécia, a educação superior é gratuita. Segundo... Mas aqui também eu fiz USP e foi gratuito. Exato, mas você tinha... Qual que era o processo de seleção, né? Esse é o ponto, não é democratizado. Super privilegiado, o ponto que você falou, super privilegiado. Super privilegiado. Então lá você tem várias vagas em ótimas faculdades, acessíveis, né? Em que você não precisa ser o 1% dos estudantes brasileiros para poder ter essa oportunidade. Então, acho que esse é o ponto, assim, se a gente tivesse ótimas faculdades em maior quantidade no Brasil, em que o peso de um Enem, o peso de um vestibular não fosse tão grande, provavelmente a gente teria uma escola bem diferente. E acho que aí é um ponto importante, que assim, que a gente ainda tem essa visão da avaliação, e a avaliação, ela tem um impacto muito grande no currículo, no processo educacional. Então, digamos que amanhã o governo extingue o Enem e as faculdades vão terminar com um vestibular. Um cenário hipotético. No ano que vem, todas as escolas mudaram. Vai ser elas vão se reinventar para entender como que deve ser esse currículo, como que deve ser essa educação, provavelmente ainda olhando para o que vai gerar um sucesso para esses alunos no futuro. Então, digamos que, de repente, o Brasil implementa o modelo americano de application, que não é 100% focado numa prova, como é SAT lá, mas é focado no SAT, é focado nas notas do aluno durante o ano, o ensino médio, é focado nas conquistas, na história, na narrativa do aluno, na narrativa de vida, nas conquistas que ele teve ao longo do... Se for um processo mais amplo,
mais aberto, mais de narrativa, etc e tal, você pode ter certeza, o foco que essas escolas vão dar para uma avaliação objetiva, né, e para esse processo de condicionamento para avaliação vai ser muito menor, porque deixou de ser o critério de sucesso, o critério de sucesso mudou, então o currículo vai mudar. Então a avaliação tem um poder de influência muito grande sobre o processo educacional. Então o negócio é a gente parar de fazer avaliação e pensar alguma das coisas que o pessoal fala da Finlândia, agora eu não estou lembrado. Mas pegando Finlândia ou algum outros desses países, então, a gente vê que pegando as escolas, pegando algumas ideias, né? Aí o diretor da escola, líder pedagógico, algo do gênero, vai para lá, pega a ideia, traz. Funciona? Se funciona, pergunta pegadinha, né? Quer dizer, a pessoa uma escola, né, para a realidade de uma escola no Brasil. É diferente da gente aplicar aquela realidade, tentar aplicar aquela realidade, então pegar uma questão do socioemocional, assumindo que o socioemocional é algo 100% novo, pega do socioemocional do país, sei lá, Finlândia, posso estar falando tudo bobagem, traz para cá, aplicar na realidade de uma escola que já está enfiando a galera em escolas de universidades que são consideradas as melhores do país é uma coisa. Colocar na realidade da escola pública do interior é outra coisa. Meio que isso. Eu concordo, são coisas distintas. E aí, só o último ponto que eu queria trazer, só para a gente terminar desse daqui, é conectando lá atrás, quando você começou a falar, você soltou, e o socioemocional, se é ou não é novo, né? E eu sei que o pessoal, estou vulgarizando e peço perdão, da área que defende muita coisa do socioemocional, eu lembro que as primeiras leituras que eu fiz do assunto, eu lembrava, eu lia e eu falava assim, mas calma aí, mas isso não é o que a gente tem que fazer já desde lá atrás, né? 30 anos atrás não era assim que devia ser, e eu lembro porque uma das coisas é que meus pais nos deram uma educação em casa, e meu pai trabalhava na escola que eu ia, né, que tinha algumas questões do gênero, levantava algumas questões, jogava pra gente as questões, diversas questões do gênero, né, do nosso convívio em sociedade, dos nossos sentimentos, das nossas relações, de nós com nós mesmos, né, então, de novo, estou vulgarizando, falando de uma maneira muito superficial, então eu tive uma educação, de novo, privilegiada que favoreceu algumas questões do gênero, que quando eu olhei para trás eu falei, poxa, mas essas coisas deveriam estar presentes mesmo 30 anos atrás. Mas eu lembro do meu pai me dizendo também que 30 anos atrás talvez realmente precisasse de pessoas, a gente precisava apertar parafuso, né? A época esqueci, o Chaplin lá, que apertava parafuso, precisava de gente apertando parafuso. Se a pessoa, como que era a relação dela e como que ela lidava com os problemas dela e não sei o quê, era o secundário naquela sociedade. Se isso era o melhor para a vida e o bem-estar daquela pessoa, é outra questão. É justo que eu estou pensando, né? Que mesmo naquela época, talvez fosse melhor para o bem-estar daquela pessoa, né? Sim. Mas que realmente a sociedade exigia da escola, meio que isso que você falou, né? A sociedade exigia da escola pessoas que apertavam parafuso. Então, ensina a apertar parafuso, porque é isso que vai ser medido daqui a pouco, né? No final, assim, o mercado, ele dita muito do modelo educacional, né? Eu não estou querendo trazer aqui uma visão, entrar no aspecto ideológico, capitalista, etc., mas é uma verdade, assim, o mercado, ele define muito sobre o modelo educacional. Então, se o mercado valoriza quem é formado na USP, estou falando aí do mercado privado de educação, que é bem importante para essa separação, porque escola pública, escola privada, outros incentivos, outro contexto, mas pegando aqui a educação privada, se o mercado valoriza quem é formado na USP e o pai entende isso, o pai vai querer colocar o filho numa escola que permite a escola passar na FUVEST, ponto. Né? E aí no final, assim, com passar na FUVEST, no final do dia, significa potencialmente para aquele jovem, né, uma carreira de mais sucesso, de mais ganho financeiro, etc., você consegue justificar, inclusive, para o pai uma mensalidade alta. E aí o que você faz? Você, dentro desse critério de uma escola que é boa e que de fato se torna uma escola reconhecida, né, pelo mercado como uma escola de referência, etc e tal, e que você de fato acaba canalizando esses alunos para as melhores faculdades, que do ponto de vista de chance de sucesso profissional vai ter mais chance do que as pessoas que foram para escolas menos reconhecidas, você acaba tendo um processo efetivamente de concentração de renda e de aumento de desigualdade mesmo. Então, acho que isso acaba acontecendo. Mas acho que eu dei uma viajada agora, né? Acho que o ponto que você queria abordar era outro, não era bem esse. Não tem problema, e eu aproveito o que você falou para dar um gancho para a gente não discutir agora, mas ficar para uma próxima, que é, se o mercado então tá de olho nessas faculdades, que são as faculdades top, né, faculdades X, A, B, C e D, as faculdades não vão morrer?
Não tinha essa história aí? Eu não escutei essa história de que as faculdades vão morrer? E fica o gancho para a próxima aí. Boa, esse é um ótimo gancho, cara. Beleza, então. Esse assunto você vai poder falar mais do que eu. A resposta é rápida. Obrigadão, Rached, por hoje aí de novo. Imagina. Valeu. Obrigado. Até uma próxima. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.